Queridos irmãos e irmãs, hoje começou o conclave, quando os cardeais irão votar e escolher o novo sucessor de Pedro. Deixemos-nos provocar por este momento histórico, a morte de Papa Francisco e a escolha do futuro sucessor de Pedro. E olhemos para a figura de Pedro, para aprender dele como devemos nós viver este tempo de graça que o Senhor nos deu. Jesus escolheu Pedro como a rocha sobre a qual construir a sua igreja. Se o pescador da Galileia tem uma personalidade toda sua, toda original, há, no entanto, uma espécie de caminho de conversão que ele deve percorrer na sua vida. E este é o seu grande testemunho de esperança. Simão Pedro é um homem de esperança pelo que lhe acontece. E nas etapas da sua vida encontramos algo de útil também para a vida de cada um de nós. Na primeira fase da sua vida, depois de ter sido escolhido por Jesus, Pedro segue Jesus atraído pela capacidade de Jesus de falar, de atrair multidões, milagres e sinais extraordinários. Nesta fase de sua vida, Pedro, poderíamos dizer que adoece com uma patologia espiritual, uma espécie de delírio de onipotência. Ou seja, seguir Jesus significa ter a sensação que se pode fazer tudo, que tudo é possível, de que tudo é tratável, que tudo pode ser alcançado. Isso é algo que acontece também em nossa vida, sempre que entendemos as coisas apenas com a cabeça. Mas entender com a cabeça não significa ser capazes de também viver estas coisas. Ou seja, passar da teoria para os fatos é sempre um trauma para nós, nunca é simples. E assim pensamos que estamos crescendo na vida cristã, simplesmente porque nossas ideias estão se tornando mais claras, nossos raciocínios mais profundos. É como se com a cabeça conseguíssemos enxergar horizontes maiores, mas isso não é prova de que estamos crescendo na vida cristã. Pois na vida cristã crescemos única e exclusivamente quando tropeçamos na cruz. É o que te faz entender se tu realmente cresceste ou não. Quando a vida escapa das tuas mãos, quando tu não tens mais controle sobre a tua existência, naquele momento tu entendes se acreditas ou não. Porque um dos sintomas mais belos da fé é a confiança. Quando, porém, perdes o controle da situação, cai numa grande angústia, te fechas em ti mesmo, não te importas com tua teologia, com teu raciocínio, as coisas que havias compreendido com tua própria cabeça parece que não servem. Poucas horas antes de Pedro encontrar seu tropeço, isto é, aquela experiência traumática que mais tarde coincide com a cruz de Jesus, ele faz declarações que hoje nos fazem sorrir, mas que na realidade são declarações das quais Pedro está extremamente convencido. Senhor, ninguém te fará mal, terão que passar por cima de mim se tiverem que te fazer mal. Ninguém te tocará. Jesus, então, tenta acalmar o entusiasmo de Pedro. Ele diz, Pedro, não diga isso não. Mas não, Senhor, nós estamos aqui. Ele se sente forte e autossuficiente para enfrentar as coisas, simplesmente porque pensa de tê-las compreendidas. Nós podemos encarar as coisas, mas sempre temos que reconhecer nossos limites. E Jesus lhe diz, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me trairá, você me negará por 3 vezes. Na prática, Jesus anuncia a Pedro que não conseguirá passar das palavras para os fatos. Pedro terá que passar por uma experiência que é uma experiência comum a cada um de nós.
terá que reconhecer que é um homem, que é humano. E na experiência cristã, esta é uma questão muito importante, fundamental. Muitas vezes pensamos que santidade é evitar o pecado e tentar permanecer de pé o máximo possível. Mas essa é uma perspectiva muito ilusória, pois somos humanos. Então é certo que teremos uma experiência de pecado, ou seja, uma experiência de fragilidade. A verdadeira perspectiva que devemos ter é se a experiência da nossa fraqueza, da nossa fragilidade e tentação, se a experiência do fracasso é uma experiência espiritual e não simplesmente um acidente ao longo do caminho. Ou seja, quando uma pessoa comete um erro, ela comete um erro e pronto, ou esse erro a ajuda a ser uma pessoa diferente. Quando toco na minha fraqueza, devo simplesmente me envergonhar dela ou há uma conversão oculta nesta fraqueza? E esta é a diferença entre o Espírito Santo e o mal. O mal é míope, isto é, o mal apenas nos faz cometer erros, pensando que venceu simplesmente porque nos faz cair. O Espírito Santo não tem medo das nossas quedas, porque sabe muito bem que essas quedas podem contribuir para a nossa santidade, ou seja, podem nos tornar pessoas diferentes, melhores. Lembremos o que Paulo, na carta aos Romanos, escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as minhas quedas, a experiência das minhas fraquezas, dos meus pecados, contribui para o bem, isto é, não está fora do bem que estou seguindo. Isso também faz parte da minha santidade. Mas Pedro não sabe disso, porque Pedro agora, nesta fase, é apenas cabeça, e a cabeça o incha, o torna orgulhoso, altivo. O que significa ser orgulhoso e altivo? Significa que ele pensa que pode se sustentar sozinho, que não precisa da ajuda dos outros. Tanto que a cena que o Evangelho nos conta é uma cena de tremenda solidão. Pedro nega Jesus e fica sozinho nas mãos de uma serva que o coloca em dificuldades. Então, finalmente, quando encontra o olhar de Jesus, você lembra o que fez. Ele desabou, começou a chorar. E o Evangelho diz, Pedro chorou amargamente. Mas ele está sozinho. E precisa fazer esta experiência para perceber que não basta entender Jesus, porque então é preciso passar ao ato prático. E para passar ao ato prático precisamos tocar o nosso ser humano, a nossa fragilidade, o nosso medo. Aí começa a conversão de Pedro. Todos nós temos medo e não devemos ter vergonha do medo. Todos nós somos frágeis e não devemos ter vergonha da nossa fragilidade. Todos nós somos covardes quando surgem coisas maiores do que nós e não devemos ter vergonha de tocar na nossa covardia, porque há uma bela experiência para Pedro. Jesus o chama. Ele começa a construir castelos dentro da sua própria cabeça. Mas então, eis o tropeço da cruz e uma coisa linda acontece com Pedro. Ele começa seu processo de conversão. Redescobre quais são as suas reais dimensões. E assim começa a seguir verdadeiramente a Jesus. Pense em algo que acontece em sua vida. Tudo está bem, mas em certo momento algo acontece e esse algo lhe diz que agora você precisa recuar, precisa colocar os pés no chão. Assim foi com Pedro. Ele passa de um delírio de onipotência a uma total falta de confiança em si mesmo, indo de um extremo ao outro. Em suma, ele também precisa aprender
a se equilibrar. O caminho da conversão para ele, a esperança na vida de Pedro, é que, aos poucos, ele possa compreender que reconciliar-se com a mensagem de Cristo significa reconciliar-se com sua humanidade e, aos poucos, reconciliar-se com sua humanidade e tornar-se útil para o restante da Igreja. Fiquemos em oração acompanhando os cardeais para que se deixem conduzir pelo Espírito Santo na escolha do novo Papa para a Igreja. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.